Olá, tudo bem? Obrigado por estar aqui comigo. Eu quero agradecer à ABED a oportunidade de estar participando aqui desse evento, nos permitir de maneira pouco convencional estar fazendo o lançamento do livro, né? Nesse formato assim. Acho bem oportuno, bem estratégico e eficiente também. Então, estou aqui na minha casa. Se tiver algum ruído aí, hoje é domingo, estão passando algumas motos aí, você, por favor, não se chateie com isso. Bom, o livro que eu estaria apresentando é esse aqui, é o livro de nossa autoria, eu, Flávio Lemos, Vitor Marinho e Bárbara Souza, né? O título é Educação à Distância contra ou a Favor, com o segundo subtítulo do mundo do ensina-se ao mundo do aprende-se, que é uma questão que nós vamos abordar ao final do livro. Nós temos aqui, eu queria agradecer também, tenho que fazer esses agradecimentos, você me perdoe, eu preciso agradecer ao professor Lito, né, por ter aceito, né, o convite de estar aqui conosco. O professor Lito fez a apresentação, me deu a honra de estar fazendo a apresentação do livro. Muito obrigado, professor Lito. O Fernando Gabeira, que fez um comentário recomendando a leitura do livro, também consta aqui conosco, aqui também. Muito obrigado ao Fernando Gabeira, que todos conhecem, que eu, né, deputado várias vezes, federal e jornalista da Globo News, uma pessoa muito especial para nós. O professor Antônio Teixeira, que é um coordenador da Educação à Distância na Universidade Aberta de Portugal, onde nós também ensinamos à distância. Muito obrigado, professor Antônio. Um carinho muito grande aí. Assim que puder, quem sabe estaremos aí novamente aí para tomar um café aí português, né? E o professor Celso Costa, um parceiro de longa data, uma pessoa muito especial para mim, lá na UF, né? O primeiro coordenador nacional da Universidade Aberta aqui do Brasil. E um abraço muito bom e muito obrigado aí, Celso. Agradecendo também ao Vilmar Berna, que é o Prêmio Global de 500 da ONU, né? Um jornalista e autor de muitos livros, dezenas de livros, e também está fazendo um comentário e uma recomendação do nosso livro. Foi parceiro também com os cursos à distância que nós fizemos com ele. O livro ele é dividido em 14 capítulos, tem 214 páginas. Eu vou rapidamente fazer uma observação, buscar alguns aspectos aqui do livro, de forma que você tenha uma noção do que você encontraria, né, no livro. Bom, a motivação, a principal motivação para nós escrevermos esse livro foi o fato de, desde no final da década de 90, quando eu retornei do meu doutorado na Universidade de Londres, e onde eu fiz o curso de Psicologia Cognitiva aplicada à interação homem-computador, eu voltei para a universidade e comecei a trabalhar, eu no departamento de Psicologia e na área de Ciências Humanas e Ciências Sociais. Mas ali encontrei muita resistência, muita reação, e resistências e reações que muitas delas permanecem 30 anos depois, né? Então, isso me preocupou muito e me deixou assim muito atento a essas questões. E eu pude observar também muita resistência também por parte dos alunos, que fazem parte de uma cultura, dessa mesma cultura de ciências humanas, de ciências sociais, que ainda, na minha opinião, ainda prevalece muita resistência com relação a tudo que diz respeito à tecnologia, novas tecnologias da comunicação. Eles têm uma preocupação, uma certa visão não muito qualificadora para esses cenários, né? Então, eu passei a trabalhar muito durante esses anos todos, né, com meus alunos. Aposentei há menos de 3 anos atrás, e quando eu comecei a escrever esse livro com o Vitor e com a Bárbara, e comecei então a selecionar essas críticas e analisar cada uma delas, e é isso que esse livro faz, né? Então, eu quero deixar claro aqui que eu vou contra-argumentar com relação a todas essas críticas, que são 28
críticas listadas e tratadas em capítulos diferenciados, uma a uma aqui. Não vão apresentar aqui uma falsa neutralidade de tentar analisar de forma neutra, não. Eu, ao contrário, vou contestar cada uma delas, mas, naturalmente, procurar fundamentar cada uma delas, de forma que o autor também possa tirar suas próprias conclusões e observar que a opinião nossos argumentos no livro estão fundamentados, não são meras rejeições de natureza político-ideológica. Então, nós precisamos debater isso de uma forma mais fundamentada. O entendimento do livro também, o entendimento de que esse debate de educação à distância contra ou a favor, na realidade é um falso problema. E, de modo geral, as pessoas que têm rejeição, que são contra, de alguma forma estão se defendendo com uma expressão de um certo medo de que a educação à distância venha, de alguma maneira, ameaçar a sua prática do dia a dia, a sua experiência profissional, conhecimento adquirido há décadas, de um tipo de pedagogia e um papel como professor na sala de aula ou na sociedade, né? Então, na realidade, nós entendemos que a educação à distância ela é complementar ou suplementar ou uma outra alternativa, ou na realidade ela lida com pessoas diferentes, com atores diferentes, com situações diferentes. Então, não é um falso problema nós suscitarmos, né, uma guerra, né, entre supostamente dois tipos de educação, a presencial e a não presencial, ou virtual, ou à distância, como quer que se queira denominar. Então, no livro, eu vou rapidamente falar agora sobre o conteúdo do livro, porque nós temos pouco tempo, mas tentar passar uma ideia do que você estaria encontrando aqui então no livro. Na primeira parte nós fazemos então uma introdução ao tema, principalmente discutindo essa questão, em que estão baseadas essas críticas que nós encontramos, né? Tem um barulhinho aí. Na segunda parte, nós vamos abordar de forma sucinta, simplificada e clara os conceitos de educação, ensino, aprendizagem e treinamento, tá? Porque educação à distância, genericamente falando, se aplica a estes 4 conceitos, pelo menos esses 4 conceitos. E eles têm naturezas distintas, né? Cada um deles tem naturezas distintas e propósitos diferenciados. Então a gente precisa ter esse entendimento para que a gente não misture toda essa nossa visão crítica, né, e conceitual sobre educação à distância. O entendimento nosso precisa ser minimamente organizado para que a gente possa estar articulando a nossa visão sobre a educação à distância. Bom, no capítulo 3, a função da inteligência e da aprendizagem para a sobrevivência da espécie humana. Nós fazemos questão de abordar esse ponto para chamar a atenção de que essa é a função da inteligência, né? Essa é a função da aprendizagem para a humanidade e não simplesmente uma escola, né, que vai absorver esses conceitos no sentido de gerar mão de obra. Essa é uma outra questão, mas a gente quer entender isso e levamos esse debate para a educação à distância, que de alguma forma absorve uma pedagogia baseada nesses conceitos. No capítulo 4, será a inteligência um limite para a aprendizagem? No capítulo 5, motivação e prazer na aprendizagem e no ensino. Por que isso? Né? O prazer de aprender, né? O prazer de ensinar. De onde vem isso? Tudo bem que isso é importante para a atividade, a relação de ensino e aprendizagem na escola, mas existe uma compreensão também do porquê nós, seres humanos, temos tanto prazer pela aprendizagem e pelo ensino. Até que ponto isso está relacionado à nossa capacidade especial que nos permitiu sobreviver como espécie, né? Então, precisamos ter esse entendimento também para que possamos estar entendendo e organizando essa nossa compreensão
da função da escola, por exemplo, né? E que escola é essa que nós estamos formalizando? No capítulo 6, o comportamento exploratório na aprendizagem natural, né? Porque a gente observa que a aprendizagem natural exploratória é um item muito importante da pedagogia do e-learning, né? Muito especial, diferentemente, se você for observar a prática mesmo, né, com a escola convencional, tradicional, que ela é muito mais disciplinadora do que estimuladora de inovação, de criatividade. E por aí vai. Aí abordamos técnica e tecnologia, os diversos conceitos de educação à distância, como e-learning, m-learning, b-learning, ambiente virtual de aprendizagem, MOOCs, enfim, as diversas facetas da educação à distância. Capítulo 10, o ambiente real e o ambiente virtual. Né? Qual o significado desses conceitos para o ensino e para a aprendizagem? Muito importante que nós possamos entender isso. O capítulo 11, relação professor, aluno, etc, etc, etc. Quais são os atores da educação à distância, que são diferentes da educação convencional presencial. E aqui a gente tenta observar cada um deles. Bom, no capítulo 12 nós vamos discutir qualidade, óbvio, que a gente tinha que estar discutindo esse tema. E no capítulo 13, aí sim, nós vamos abordar cada uma das 28 críticas que normalmente feitas, né? São muitas, não vai dar tempo de lê-las todas, vou ler algumas. A EAD tem baixa qualidade. Essa é uma crítica. A outra. A EAD é mais fácil do que a educação presencial. Na EAD, mais pessoas abandonam os cursos sem concluir. O virtual não constitui verdadeira educação ou aprendizagem. A EAD é distante. A EAD não é igual à educação presencial. Na EAD, os alunos podem se fazer passar por outros e enganar o professor. E por aí vai. São 28 críticas que são feitas e analisadas. Ao final, nós concluímos, após analisar cada uma delas, e procuramos observar de que nós estamos num enorme processo de transformação da sociedade, da educação formal para a educação informal, da mudança do ensina-se para o aprende-se. Então o foco hoje da sociedade é o foco na aprendizagem, não o foco no ensino. Na educação convencional, as parafernálias tecnológicas e pedagógicas são importantíssimas para o ensino, mas a aprendizagem em si, me permitam dizer, não é tão priorizada assim na prática do que nós deveríamos esperar. Então, nós observamos que estamos realmente numa mudança na sociedade muito grande, da educação, da formalidade para a informalidade. E aí sim, está sendo possível, então, uma sociedade com base na criatividade e na inovação e no retorno para esse processo de aprendizagem com base exploratória, cujos papéis na relação ensino-aprendizagem são absolutamente diferentes. Então é isso. Obrigado, muito obrigado pela sua atenção. Agradeço então a todos os nossos parceiros, espero não ter omitido ninguém. Quero deixar aqui essa divulgação, não sei se já falei aqui no vídeo, mas o livro no formato e-book está disponível na Kindle e no formato físico está disponível na Amazon. Então vai ser uma alegria muito grande se a gente puder fazer chegar esse livro aos nossos leitores. E então é isso, deixo aqui a minha mensagem, agradecendo mais uma vez ao Vitor, à Bárbara, ao Fernando Gabeira, ao professor Lito, ao professor Antônio Teixeira, ao professor Celso Costa e ao Vilmar Berna pelo carinho e o estímulo e o suporte que nos deram para a escritura desse livro. Tá bom? Muito obrigado.